É um privilégio nós podermos estar trabalhando esse tema, né? Eu confesso que quando eu fui realmente estudar a fundo, né, a minha parte, eu fui surpreendido, né, por Deus, porque justamente a questão do supervisionar tem sido o meu desafio hoje, né? Então a gente vê assim a perfeição de Deus nos detalhes, até mesmo na distribuição dos temas, né? Porque eu estou ali, né, no meu trabalho com muitas questões, né, inúmeras questões, né, na empresa, construindo, nós estamos construindo a nossa casa, muitas questões no trabalho, né, nós estamos em diversas frentes da igreja, ali no Primeiros Passos, consolidação, auxiliando, né, envolva-se, estamos ali na frente também do batismo, levantando novos líderes, estamos à frente do Negócio é Crer também, levantando ali uma equipe. Então justamente esse assunto veio, né, na minha exata fase que eu estou vivendo. Então foi muito importante para mim, né, aprender muitas coisas, lembrar outras, né, dar mais atenção a outras, algumas foram alertas para mim, né, então foi muito importante. Esse tempo vai ser muito edificante, como tem sido até aqui, né? E no quarto pilar, no supervisionar, né, vem do treinamento à supervisão. Então nós viemos aí de uma etapa, né, de treinamento e tudo mais. Agora nós estamos partindo do treinamento à supervisão. A supervisão é ver como é que funcionou tudo aquilo que você ensinou, né, aquilo que você construiu. Então, o negócio começa com o placar, né? O placar que ele cita no livro ali, o pastor Manassés Guerra, ele diz o seguinte: uma partida precisa ter um placar, né? O placar vai mostrar o resultado do jogo de maneira precisa. Eu fiquei pensando nisso. Você pode chegar num jogo e não importa o momento que você chega. Você chegou, pode ser até no final do jogo, você olha o placar e você já sabe o resultado. Quem está ganhando e quem está perdendo. E hoje em dia nós estamos numa era, né, numa fase em que está se divulgando muito, né, na internet, nas mídias e tudo mais, nos cursos, nas mentorias, a questão de planilhas, de placares. Todo tipo de placar, medindo todo tipo, toda espécie de produtividade e de diversas maneiras, né? Números, resultados, né? Coisas visuais que você pode visualizar e enxergar o resultado, né? E isso serve para quê? Não é simplesmente algo teórico ou burocrático que as pessoas estão falando, mas elas estão falando de um placar. Na nossa vida, nós precisamos de um placar. E ele cita algumas situações. Ele diz assim: as pessoas tentam ser bem-sucedidas, né, sem um placar. As famílias, elas cuidam de suas casas, do orçamento familiar e se perguntam muitas vezes por que estão endividadas. Por que as pessoas entram em dívidas? Porque não tem um placar, não sabe quanto ganha, quanto recebe, não tem uma visão da sua administração familiar. Então essa questão que hoje está na moda, está muito em alta, né, de números, de coisas visuais para você aprender, para você medir tudo isso, técnicas para isso, não é simplesmente uma moda, é algo necessário, é algo fundamental, é o placar, né, para você saber se você está ganhando, está perdendo, está dando certo ou se não está, né? Alguns donos de pequenos negócios, eles passam anos a fio sem controle das suas vendas, balanço, e perguntam por que o negócio não prospera. Por que não prospera? Porque eles não têm algo que faça essa medida, algo que mostre para eles o resultado, algo que diga se eles estão indo bem ou mal, né? Eles não conseguem dimensionar o trabalho que eles estão fazendo, não conseguem visualizar o resultado. Não fazendo isso, eles não sabem também o que precisa ser melhorado, o que precisa ser mudado, onde são os pontos fortes, os pontos fracos, onde está acertando, onde está errando. Por quê? Porque não tem placar. Amém? Então, alguns pastores e líderes, isso também acontece na igreja, né? Se envolvem em atividades importantes, mas nunca param para calcular se estão atingindo as pessoas ou se estão trabalhando de acordo com o padrão bíblico, né? Muitas vezes no ministério mesmo, a gente está trabalhando muito, não vê o resultado do nosso trabalho e não sabe por quê. Porque não tem um placar, não tem um parâmetro, não tem uma referência, não tem algo que sinalize, que mostre se está dando certo, se não está, o que é necessário fazer para melhorar a situação, o que precisa ser adaptado, melhorado, corrigido.
né? Então, para nós, né, eu, pastor ali, né, muitas pessoas, um placar simples, muitas vezes para mim, né, agora mesmo, pastor, uma situação ali no banheiro, a quarta-feira lá né, vamos pregar, quarta? Porque não temos o costume de anotar no placar. Se você pegar o Google lá e tiver o costume de anotar tudo, você dificilmente vai esquecer alguma coisa, porque ele vai te ajudar a lembrar, o placar vai te avisar, hoje você tem que se preparar para tal coisa, tal hora você tem um compromisso, o placar te avisa. O autor do livro, né, Manassés Guerra, diz assim, você viver sem placar, é como se você jogasse boliche sem pino. Você ter a sua vida sem um placar, você não ter um placar que vai dizer se você está ganhando ou perdendo, é como você jogar boliche sem pino. Não tem graça nenhuma e não serve para nada. Nós precisamos ter um placar, amém? Ficou clara a questão do placar? É necessário verificar o placar. Não importa, se você tem um placar, você olha para ele e você vai ver o resultado. Se está dando certo, se está dando errado. Amém? Você vai passar muito tempo, às vezes, ou algum tempo, lançando dados nesse placar. E parece que aquilo é insignificante para o tempo que você leva depois para olhar e ver o resultado. Ou seja, você passa muito tempo, às vezes, ou algum tempo, colocando dados naquilo para de maneira tão simples depois olhar e ver o resultado que você anotou. Parâmetros. Vou dar um exemplo para você. Lá na oficina, a gente está fazendo, o cara vai pintar, ele coloca paralama, tantos ml de verniz, tantos, capô, porta, tudo anotadinho, ml. Terminou lá, né, um kit do verniz, 3 e pouco lá de litros, né, faz tanto, e aí terminou. Vem o próximo kit, novamente, anota tudo, parâmetro. Por que esse durou menos que o outro? Soma ali as quantidades, não, está fechando tudo, não botou material fora, mas por que rendeu mais, por que rendeu menos? Qual produto está rendendo mais, qual produto está rendendo menos? O valor deles, qual o custo-benefício? Você perde muito tempo, às vezes, anotando, mas quando você vai fazer o cálculo e vai olhar para o resultado, você vê muito rápido o resultado. Mas se você não anota, você não sabe se está ganhando, se está perdendo, se aquele negócio é benefício ou não é para você. Você tem uma estratégia para alcançar pessoas. Se você não anotar, não tiver um parâmetro, uma base, você não sabe se está alcançando realmente e o resultado disso. Amém? Então essas coisas são meio chatas às vezes, mas são indispensáveis se você quer atingir um objetivo, se você quer chegar em algum lugar, né? E para quem não sabe onde quer chegar, como diz, né, o filósofo lá, Cortella, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, ou seja, não chega em lugar nenhum. Nós precisamos saber onde queremos chegar. Amém? Então, se você lidera uma equipe ou um grupo de pessoas, né, uma de suas responsabilidades básicas é olhar o placar e comunicar a situação à equipe. Você tem uma equipe, você tem um placar, você tem um parâmetro, você tem como mensurar, né, sabe onde quer chegar. E se você está identificando ali o placar, você é obrigado a passar o relatório para a sua equipe. Estamos indo bem, não estamos, falta, né, algum ponto para chegar, precisamos melhorar nisso. Se você não tem como medir, não tem como olhar, você não sabe, e você precisa saber, e quando souber, passar as informações para a equipe. Exemplo, você tem lá na sua empresa, ou na sua casa, no seu trabalho, né, nas vendas lá, você trabalha com vendas, você tem que, esse mês, tem que atingir tal objetivo. Você não pode ir conferir ele quando terminou o mês. Quando terminou o mês, não dá mais tempo de você corrigir. Dia 10, dia 20, você precisa ir lá e dar uma conferida, porque daí dá tempo de você corrigir, dá tempo de você ir atrás. Você tem uma meta para o ano, uma meta para a cada 2 meses, você precisa ir lá, né, conferir, estamos alcançando, está indo tudo bem, nós temos uma meta de alcançar, de avançar aí com o evangelismo, avançar, né, com o trabalho nas ruas, avançar com os treinamentos na igreja, e escreve essa meta.
E a cada período de tempo você vai lá e vê se está funcionando. Faz uma análise daquilo que você planejou, para ver se está dando certo. Caso não está, você ainda tem tempo. Não chegou o final ainda do prazo. Você pode corrigir, você pode correr atrás, você pode ajustar o que é necessário. Você pode reunir a equipe, levantar pessoas, ajustar de repente as peças, para que você possa alcançar o objetivo. Enquanto você treina, delega e dá suporte, olha só, às vezes as pessoas acham que liderar é algo, é uma posição, né? É você andar mais bem vestido, não precisa se sujar, porque você, afinal de contas, é líder, né? Mas o líder, ele tem que fazer o quê? Algumas de suas tarefas: treinar, delegar e dar suporte. Ele tem que treinar as pessoas, tem que dar as tarefas, né? Delegar as tarefas e dar o suporte para que essas tarefas sejam realizadas. O que é dar o suporte? É você ajudar na necessidade daqueles que estão incumbidos das tarefas. Surgiu, né, uma dificuldade, você vai lá e ajuda. E eu descobri que tem uma unção sobre a liderança. Há uma unção. Quando você tem uma responsabilidade, você pode às vezes não ter determinada habilidade, mas pelo fato de você ocupar aquela posição, aquela informação vem. Não importa se é na igreja ou fora dela, a informação vem. Às vezes a pessoa, né, tá lá, não consegue realizar determinado serviço, e você também nunca fez aquilo, mas você é o chefe, você é o líder, você é o responsável por aquele trabalho, e aí vem até você vai lá e bota a mão, porque você é o líder, você é o responsável, mas você também nunca tinha feito aquilo, mas você consegue resolver. Por quê? Porque há uma unção sobre aquele que está delegado à autoridade, a liderança. Amém? Então é só você crer e você vai ver isso acontecer na sua vida. Mas se a minha equipe é incompatível com o sonho que eu tenho, né? O que eu devo fazer? Falando em sonho, o pastor Josias deu ali, escreve o sonho. Eu não consegui escrever. Eu pensei, qual deles? Rapidamente já veio uns 4, 5, nem dá para montar aqui, vou deixar em branco. Qual o valor? Escreve o valor. Como é que eu vou escrever o valor? Não sei o valor, é tanta coisa que não tem como calcular. Então deixa ali para mim refletir depois. Se você não tem sonho, você precisa ter, tá? Em um tempo atrás, uma época na minha vida, eu não tinha sonho. 2 anos aqui na igreja, 1 ano e pouco aqui na igreja. Um dia recebi uma ligação de uma pessoa, já falei isso algumas vezes. Uma pessoa, né, da Adonep, era sócio da Adonep, não era sócio, é associado, né? E aí, de vez por mês, eles ligavam do Rio de Janeiro, como é que está, tudo bem, tal. E a menina perguntou, tudo certo, pedido de oração, tal, como é que está indo o trabalho aí, tudo bem, posso deixar um versículo? Pode. Provérbios 16:3, se não me falha a memória. Consagra ao Senhor os teus planos e os seus pensamentos serão estabelecidos. Eu, plano? Opa, que plano? Pensamento? Só o que eu tenho que pagar amanhã. Como é que eu vou fazer para pagar os negócios? E aí comecei a pensar, Senhor, eu sempre fui sonhador, não tenho um plano, não tenho um sonho. Eu preciso voltar a sonhar. Passei 1 ano mais ou menos orando isso. E é difícil você... Nunca um versículo que provavelmente eu já li, né? Com certeza já tinha lido várias vezes ele, né? Porque tinha lido já várias vezes Provérbios, mas aquele versículo nunca tinha chamado a atenção. Sempre passou desapercebido. E aquela menina falou uma vez o versículo nunca mais saiu da minha cabeça e nem o endereço dele. E eu comecei a pensar naquilo, mais de 1 ano mais ou menos, pensando, Senhor, me ajuda a ter sonho, orando. Senhor, eu não consigo, eu não tenho sonho nenhum, eu preciso ter sonho, eu preciso ter plano. Sempre fui muito sonhador. E agora, anota o sonho. Não tem como anotar. Não tem como anotar. Tenho muitos planos, muitos sonhos. Então, se você tem um sonho, né, mas não tem uma equipe, ou tem uma equipe que é incompatível com aquilo que você quer fazer, você tem 2 opções. Ou abre mão do sonho, ou capacita a equipe. Ou você desiste, ou você capacita as pessoas. Qual dá mais trabalho? Os 2 dão a mesma coisa. Só que um tem resultado e o outro passa a vida inteira dando trabalho e depressão. Amém? Então vale a pena você capacitar a equipe, desenvolver essa equipe e não abrir mão do seu sonho. É difícil? Os 2 são difíceis.
você pode escolher a dificuldade que você quer enfrentar. Ou aí a dificuldade que traz resultado e vai deixar você feliz logo ali na frente, ou a dificuldade que vai deixar você nela e você vai passar a vida inteira frustrado e achando que Deus não te ama e que as pessoas não gostam de você. Amém? Um líder aprende a ver o potencial que as pessoas têm antes mesmo delas mesmas e ajuda a se desenvolver. Foi o que o pastor Josias falou aqui, a Fernanda acho que também citou, né? Então eu diria o seguinte, né? O que eu digo às vezes, quando eu vou escolher, né, um funcionário, eu penso o quê? Eu não preciso ter uma pessoa com habilidade. Habilidade a gente dá um jeito. Eu preciso ter uma pessoa com vontade e um coração ensinável. Na situação dos discípulos que a Giza passou ali, se eles não têm... Vocês repararam o coração ensinável? Aquilo ali é vergonhoso para a gente, né? Você tomar uma posição e tal, e vir a pessoa e te largar um balde de água fria. Não é uma questão só de vergonha, é uma questão de orgulho, né? O orgulhoso, ele não aceita a correção. É difícil absorver. Rebate, não, mas não pode, não é bem assim, eu tenho razão. Não, mas você viu, né? Imediatamente os discípulos, aceitaram a correção. É isso que nós precisamos, pessoas que têm um coração ensinável e que eles estão disponíveis, né? Que eles têm um coração ensinável, que eles têm vontade, que eles têm dedicação, e que eles estão ali dispostos, que você pode contar. Uma pessoa com uma grande habilidade, que sai do serviço às 6 horas e vai para casa, é um bom funcionário, ótimo funcionário, né? Uma pessoa, um crente bala, que termina o culto, ele vai embora, não serve para nada, só serve para preencher o lugar no banco. Um bom funcionário sai às 6 horas da tarde ali, né? Mas quando você precisa, ele é o melhor talvez com a habilidade dele. Talvez seja o melhor, talvez aquele que seja o que te dá mais resultado no trabalho, mais retorno financeiro, maior produtividade, mas ele não tem disponibilidade de ter, ele não está disponível. Ele sempre vai ser um bom funcionário, mas ele não vai passar disso. Talvez uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, à medida que o tempo passa, ela vai sendo desenvolvida, talvez nem adquira essa habilidade toda, mas ela está disponível e está presente, está perto, está te acompanhando, sabendo aquilo que você faz, como você age, quando as coisas apertam. Ela pode não ser o melhor funcionário produtivo, mas ela vai ser aquela pessoa que vai ocupar o seu lugar, porque ela vai tomar as decisões que você tomaria. Por quê? Porque ela está perto, te conhecendo, convivendo com você. A pessoa que é um top trabalhador, produtivo, mas às vezes não tem aquele coração ensinável, sempre vai ser um bom funcionário, mas não vai conseguir passar disso, porque na repreensão ele rebate. É um trabalhador excelente, extraordinário, mas ele não se dispõe ao ensino, à correção. Ele não é preguiçoso, ele não consegue ficar quieto, mas ele não se dispõe a aprender, a te entender, a estar ali disponível, a passar o problema, a dificuldade com você. E se você quer avançar no trabalho, na vida, na igreja, fora da igreja, na família, você precisa, além das habilidades que você pode desenvolver, ter um coração ensinável, estar perto. Ninguém é promovido, as pessoas ocupam espaço. Aí você vai ver o quê? Pessoas com menos habilidade que você, passando e indo embora na sua frente. Por quê? Porque eles estão com um coração ensinável e estão ocupando espaços que estão vazios. Vazios. Amém? Pessoas talentosas, aí eu digo o quê? É melhor contratar ou encontrar um coração disponível e ensinável, que talvez não tenha habilidade, mas você vai desenvolver essa habilidade através da dedicação, da perseverança, do ensino, de estar perto, como nós vimos aqui. Pessoas talentosas, às vezes as pessoas talentosas, elas vão nos dar um pouco de trabalho, né? Porque tem pessoas que aprendem muito rápido, tem pessoas que têm uma sabedoria, algo extraordinário, e rapidamente vão passar por nós como líderes. Isso tem que ser motivo de alegria para nós.
O meu pintor, por exemplo, um rapaz que pinta para mim, começou comigo com 16 anos, está com 18, já pinta muito melhor do que eu. E conhece, está se tornando um especialista, já passou por mim no meu conhecimento, na minha habilidade, já passou lotado, eu já estou para trás dele. Isso é tristeza para mim? Pelo contrário, é alívio. E somente um líder que está com o coração acertado vai compreender essas coisas. Porque o dominador, ele vai querer que travar as pessoas. Ninguém pode ficar melhor do que eu, porque senão elas vão ocupar o meu espaço. Eu sou o melhor. Não, tu não sabe. Mesmo que ele esteja errado, ele bate o pé e teima. Por quê? Porque ele não admite ninguém melhor do que ele. Não admite que alguém saiba mais, fique melhor do que ele. Esse é o dominador, aquele que quer microgerenciar tudo, né? Mas aquele que está supervisionando, ele está desenvolvendo pessoas e extraindo os talentos dessas pessoas, né? E às vezes essa questão da pessoa ser muito talentosa, ela nos bota uma pressão, nós como liderança. O cara é mais estudado que tu, o cara é melhor que tu, te bota pressão, você tem que se esforçar mais. E transmitir o seu conhecimento para ele e deixar que ele cruze por você muitas vezes. No seu talento, na sua habilidade. Ninguém é bom em tudo, algumas pessoas dizem, né? Mas é mentira. Porque você pode ser bom em tudo desde que você queira, em tudo que você quiser. Você pode ser bom em tudo que você quiser. Qualquer um de vocês quiser aprender algo novo e se dedicar naquilo, vai aprender e vai ser bom. Você não vai ser especialista em tudo. Mas eu pintar, eu nunca pintei. Você pode ser bom pintando. Eu nunca li, nunca estudei. Você pode ser bom, mas você não vai ser especialista em tudo. Você não vai ser o melhor em tudo. Mas você pode conhecer e dedicar e desenvolver bem qualquer tipo de atividade que você quiser fazer, desejar fazer, desde que você queira, desde que você se dedique. Então nós vamos ser bom no quê? Em tudo que nós quisermos ser. Mas o nosso trabalho como líder é o quê? Nós somos bons, os que vêm depois de nós vão ser especialistas. Eles vão pegar tudo aquilo que nós temos e nós vamos dar ferramentas, instrumentos para eles ir embora, voar mesmo, longe, e nós vamos celebrar isso. Vamos deixar que eles corram a carreira deles, avançando e aprendendo e se tornando cada vez melhores do que nós. Isso é motivo de alegria. Amém? Então o trabalho do líder é facilitar, né? E o segredo para que isso aconteça na sua vida, esse desenvolvimento, você precisa ser uma pessoa fácil de lidar. Uma pessoa que é fácil de lidar é uma pessoa que ela aceita a correção, não importa o que aconteça, ela recebe, ela corrige, porque ela tem um propósito. Ela tem um destino, ela tem um objetivo. E não é picuinha, não é a correção, não é aquilo que pode até ferir o coração dela que vai impedir. Ela vai deixar tudo aquilo de lado e vai seguir a carreira, vai absorver a correção, vai entender o momento do líder, porque o que mais importa para ela é ela seguir para frente, ela avançar. Então ela não está preocupada com as picuinhas, com os detalhes, né? Então, na medida que o líder está ali com o liderado, está certo aqui esses relógios? O líder e o liderado estão ali. O líder precisa trocar de lugar com o liderado. É o que o pastor Josias falou. Você faz, o líder faz, o outro observa. Ele faz, o líder observa. E depois você faz sozinho. É o que o pastor está fazendo aqui, só nos observando, porque ele já treinou, já acompanhou, já deu correção, precisar ele vai dar de novo, né? Mas ele está observando, sabe que agora dá para ir. É esse relacionamento, você poder treinar, estar perto, estar junto. Você precisa estar continuamente lembrando a visão, deixando clara a visão, transmitindo a visão, relembrando a visão, né? E a supervisão, ela não é um microgerenciamento. O que é microgerenciamento? Bota água nesse negócio, tá? Mas tu bota só até aqui. Não é para encher até lá. Aí o cara vai lá e enche. Não, eu sabia que ele não ia fazer certo. Você vai fazer determinada coisa, você compra isso lá, você pega tantas gramas, tantos assim, fala com fulano de tal, não sei das quantas, tu pega naquela embalagem, tu traz aqui, ele quer microgerenciar tudo. Dominador,
também chamado, né? A supervisão, ela não é um microgerenciamento. Isso me falou muito. A supervisão não é microgerenciamento. E eu vou ir mais devagar aqui, depois você lê o resto e vai sendo absorvido na apostila em casa. Amém? Então, assim, o microgerenciamento, ele não é um tipo de liderança. Sabe o que é um microgerenciamento? É isso que nós estamos falando. É a pessoa não ter confiança na outra pessoa. Ela não consegue delegar. Ela tem que estar microgerenciando cada passo. Suzana faz comida. Não, mas Suzana é assim, ó. Tu faz assim, 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 assim. Daí frita o bife dela. A Suzana faz lá com um molho madeira, com uns cogumelos, sei lá, né? Não, eu sabia. Em vez dela fazer frito, ela fez com molho. Eu não queria com molho. E tudo ele tem que ser do jeito dele. Microgerenciamento. Não confia nas pessoas, não sabe delegar. Isso é um perigo. Eu vou tentar achar aqui algumas características aqui do microgerenciamento. Deixa eu ver se eu acho. Que se eu não achar aqui rapidinho, porque eu estou pulando tudo, você vai achar depois ali. Né? Não vou achar. Mas a pessoa que age dessa forma, ela é insegura. Ela não tem segurança. Ela não tem convicção da posição que ela ocupa. Ela tem medo que as pessoas fiquem melhores do que ela. Ela não confia nas pessoas. E o microgerenciador, aqui o Josias achou, são geralmente pessoas inseguras, têm medo de perder a posição, falta convicção, às vezes são novos na função e têm atitudes centralizadoras, aí é que é a pior parte, que impede o crescimento das pessoas e assim aumenta a rotatividade, ou seja, a igreja que não para as pessoas nunca. Não cresce, não diminui, ora parece que vai, depois não vai, e empresa da mesma forma. Ninguém consegue ficar do lado daquele líder. Amém? Então, vou ficar nesse aqui, Josias, para mim, talvez não me perder aqui nas minhas anotações. Aí, obrigado. Então, não seja um microgerenciador. E aí entrou um detalhe que veio muito a calhar na minha realidade. Tá? Se tu puder, Josias, ali já achar a parte que fala sobre as consequências do microgerenciador, os danos, lembra? Se tu conseguir ali, eu preciso ler aquela parte. Aí tem uma parte que fala sobre o líder perfeccionista. O líder perfeccionista, ele quer que tudo saia exatamente do jeito que tem que sair. É o líder microgerenciador. Mas está dando problema aqui, o cliente está reclamando, as pessoas estão reclamando, né? Os irmãos estão reclamando porque a pessoa não está tomando as atitudes, as decisões corretas, porque ele agiu dessa forma, porque ele agiu daquela, e aí entra o seguinte na igreja: não, a pessoa aqui não está preparada para ocupar essa função, e aí não ocupa. O fulano, não, fulano também não está preparado, e o fulano também não está, ninguém está e a igreja não cresce. E nem o que está ali na frente, capaz, né, que acha que está preparado, também não está. Então não acontece nada. E ninguém chega em lugar nenhum. A questão do perfeccionismo, aí eu estou lá no meu trabalho. Não, tem que sair bem limpo o carro, tem que sair top. Não pode haver reclamação. E aí você quer microgerenciar tudo. Tudo que os outros estão fazendo, porque não pode sair erro. Parece bom, mas não é, porque você impede o desenvolvimento das pessoas. Elas aprendem como? Errando, corrigindo, tendo que enfrentar o cliente muitas vezes, tendo que enfrentar aquela situação muitas vezes desagradável, mas você precisa, nós como líderes, na supervisão, nós precisamos deixar as pessoas fazer. Elas vão errar, deixa elas errar, nós também erramos. Ninguém aprende nada se não puder ter a oportunidade, se não tiver a oportunidade. Nós precisamos, achou, José? Nós precisamos deixar de sermos perfeccionistas.
Aqui. Nós precisamos deixar de ser perfeccionistas e deixar que as pessoas errem. Mas vai haver reclamação, deixa que haja. Estamos falando de pecado? Não, nós não estamos falando de pecado. Nós não estamos falando de malandragem. Nós estamos falando de erros por inexperiências e mesmo experientes nós erramos. Eu coloco película, vamos dar um exemplo, desde 97. Eu erro. A reclamação às vezes, eu sou experiente? Sou. E se o novato vai fazer, vai ter reclamação? Também vai. E vai chegar um dia que não vai haver reclamação? Não vai. Então eu preciso me expor e eu preciso permitir que as pessoas se desenvolvam errando. Dar o suporte a elas, estar junto com elas, acompanhando elas, orientando elas, defendendo muitas vezes elas. Vai haver situações difíceis? Vai, mas eu preciso. Se eu quero chegar em algum lugar, eu quero que haja um avanço, eu preciso correr riscos. Eu preciso delegar, eu preciso ensinar, eu preciso estar perto, eu preciso passar tempo junto, eu preciso supervisionar, eu preciso estar ali para que as pessoas possam se desenvolver e dar o suporte para isso. Supervisionar, orientar, corrigir a rota e deixar que as pessoas fluam. Às vezes você vai fazer isso escondido até. Você vai deixar, as pessoas elas precisam ser experimentadas muitas vezes em diversas áreas, até você descobrir em qual ela se encaixa melhor. E enquanto você descobre em qual, e ela também, onde ela se encaixa melhor, ela está se experimentando em diversas áreas da igreja, ou do trabalho, ou da sociedade. E isso é o que? Maturidade. Ela está se identificando com o outro. Como é que é aquela palavra quando você se coloca no lugar do outro? Está tendo empatia pela dificuldade do seu colega de trabalho, do seu colega de ministério, porque você entende a realidade dele, você sabe as dificuldades dele, porque você já esteve ali, já passou por ali, já esteve junto com ele ou junto com outros naquele lugar. Então você cria empatia, você compreende, você não fica só botando defeitos. Amém? E olha o risco do líder que microgerencia, do líder aquele que não deixa as pessoas terem autonomia. Quando eu li isso aqui, eu fiquei apavorado. Olha só. É imprescindível que encontros de prestação de contas sejam combinados, que haja uma conversa periódica. O fundamento da supervisão fala de medir resultado, é o placar, e propor recompensas, corrigir as rotas, não é uma negociação, é você gratificar, você poder dar uma recompensa quando a pessoa está se esforçando, um elogio, E uma atitude perfeccionista do líder pode tornar impossível o seu sonho. Quem quer sonhar um sonho impossível? Ninguém quer, mas uma atitude perfeccionista pode colocar tudo por água abaixo. Uma pessoa que quer microgerenciar tudo, pode colocar tudo por água abaixo, pode botar tudo a perder, todo o seu esforço, pode perder toda a sua equipe, todo o seu empenho. Ele fala também no livro, olha, se você tem um sonho e não tem grana, mas tem uma visão, logo logo você terá a visão. Se você tem paixão por aquilo que você faz, amor por aquilo que você faz, você tem o amor, tem o sonho, tem a paixão por aquilo, mas não tem grana, logo a grana chega. Você tem grana, mas não tem paixão, logo você vai ficar sem grana e sem sonho, sem nada. Você tem que ter paixão por aquilo que você faz. E olha só o risco tremendo que a gente corre às vezes tentando microgerenciar tudo. Um líder perfeccionista pode sucumbir tentando gerenciar e controlar todas as iniciativas e ações de seus liderados. É o que nós falamos aqui. Pode sucumbir tentando conferir tudo, tentando gerenciar tudo. Há um risco de experimentar níveis extremos de ansiedade, altos níveis de estresse, cansaço excessivo, confusão mental e doenças psicossomáticas.
Olha o perigo que tem. O líder precisa estabelecer uma relação positiva com a equipe, demonstrando consideração e criando assim um ambiente de apoio. Se não tem um ambiente favorável, você cria esse ambiente. O liderado, ele precisa sentir-se parte da visão. Aquele que está junto com você, ele precisa sentir parte daquilo. Ele precisa saber, ter a certeza que ele é importante e indispensável para que a visão aconteça. Você tem que valorizar ele, a ponto que ele se sinta parte indispensável, importante da visão. Amém? Desenvolver seu pleno potencial juntamente com a equipe. Nós precisamos desenvolver o pleno potencial das pessoas. E é importantíssimo você estar alinhado com a sua liderança e ter uma linha aberta na comunicação com a sua liderança. E quando for preciso, levar aquilo que é necessário, que você não consegue resolver, até os seus líderes. Para isso, a linha precisa estar totalmente aberta, sem lado para chegar. Pastor, estou com um problema, uma dificuldade aqui. E ter o cuidado, né, ou então no seu trabalho, onde você estiver, e ter o cuidado de não levar coisas que não são importantes e indispensáveis, que você mesmo pode resolver. Amém?